Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de criação de sites com o WordPress. Na aula de hoje, dando continuidade à aula que nós iniciamos, a sequência que iniciamos na aula anterior, nós veremos aqui como utilizar a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, para estabelecer a paleta de cores e o conjunto de fontes aqui para o site da nossa pizzaria, beleza? A gente vai dar prosseguimento ao estabelecimento da identidade visual aqui do nosso site, beleza? Mas antes, como de costume, eu já vou pedindo para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas do curso aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de criação de sites do WordPress que estamos oferecendo de forma gratuita aqui no canal, com recursos totalmente gratuitos. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Aqui no caso, paramos aqui na aula anterior, onde eu mostrei para vocês aqui os prompts que eu utilizei para gerar a logomarca aqui da nossa pizzaria. Eu escolhi aqui essa logomarca, fiz o download dela, para você fazer o download aqui, basta você clicar nela. E aí você clica aqui vê nessa setinha aqui, tá vendo, em baixar. E aí ele baixa automaticamente aqui para o seu computador, para a sua máquina, beleza? Então show de bola, vou fechar aqui. E aí eu vou vir aqui, vou abrir uma outra conversa aqui, um outro chat aqui no ChatGPT. Beleza. Então, primeiramente, gente, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na sessão anterior. Coloquei aqui um prompt de preparação, onde eu peço a ele para que ele não utilize informações geradas em outros chats, em outras sessões que eu realizei aqui na plataforma, beleza? Então eu fiz esse prompt de preparação, ele compreendeu, beleza. Aí eu inseri aqui o primeiro prompt, que é para estabelecer aqui a nossa paleta de cores, beleza? Então coloquei aqui esse prompt, beleza. No prompt que eu coloquei, eu pedi para que ele fizesse essas perguntas aqui, Qual é o nicho do site, se possui a imagem da logo, se eu desejo adicionar algumas cores de preferência. Então aqui no caso, o nicho do site, eu respondi como pizzaria. Se eu possuo a imagem da logo, sim, que a gente gerou na aula anterior. E se eu desejo adicionar uma cor de preferência, o verde aqui, porque eu pretendia colocar o verde aqui para chamada para ação, Então, coloquei aqui, respondi essas perguntas aqui, e aí ele me gerou, Anexei aqui a minha logomarca, tá vendo? Só que no caso aqui, o que aconteceu? Quando eu gerei a minha logomarca, enviei minha logomarca para ele não conseguiu fazer a extração das cores. E aí o que eu tive que fazer, Como eu não sabia exatamente as cores aqui da logomarca, eu utilizei aqui uma ferramenta chamada Colorzilla, tá vendo? Essa é uma extensão do Chrome que você instala aqui no Chrome, beleza? Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro a utilização dessa ferramenta. Eu vou deixar o card dessa aula disponível aqui para vocês. Eu aciono aqui você vem aqui, clica em cima da imagem, tá vendo? E aí nessa ferramenta aqui, você aciona ela, vem aqui escolher cor da página. E aí ela vai abrir um ponteirozinho aqui, tá vendo essa cruzetinha? E você vai selecionando aqui as cores da página, tá vendo? Então eu fui selecionando cada uma dessas cores aqui, ok? E aí eu fui selecionando essas cores que ele me pediu e fui anexando aqui, tá vendo? Um conjunto aqui de 4 cores. E aí ele já identificou aqui essas cores, estabeleceu o nome para cada uma das cores. E aí ele gerou para mim as 3 paletas de cores.
Só que o que acontece? Você pode perceber que quando ele gerou as palhetas, né, eu pedi para ele gerar aqui, em cada palheta, colocar uma cor específica para fundo do cabeçalho, para as fontes do cabeçalho, para os títulos, para o texto, para os links, fundos de botões, para fundos de formulários. Só que ele me dá a cor hexadecimal, o código hexadecimal das cores, só que eu não tenho, ele não mostra aqui visualmente as cores. O que você pode fazer para resolver? Você pode resolver esse problema da seguinte forma. Você vai abrir aqui o seu Google Docs. Aqui no meu Google Docs eu montei aqui um mini guia de identidade visual para eu poder me basear. Então eu inseri aqui a logomarca da nossa pizzaria, Giro Pizza. E aqui eu coloquei as paletas de cores. Tá vendo? O que eu fiz? Eu vim aqui, eu fui copiando os códigos aqui de cores, montei uma tabela e fui colando aqui, ó. E aí, para eu saber, eu selecionei essa parte aqui, né? Coloquei aqui fundo do cabeçalho, né? Aqui locais do site se destinam cada uma das cores, né? Conforme ele especificou aqui para mim, beleza? E aí, ó, basta você selecionar aqui a área onde você quer colocar a cor de referência. E aqui no Google Docs você vem aqui, ó. Clica nesses botõezinhos aqui, tá vendo? Nessa opção aqui, cor do plano de fundo, você clica aqui. Ele vai abrir aqui essa paletinha aqui, você vem aqui em mais, tá vendo? Você cola aqui o código da sua cor, só que um detalhe. Ao colar aqui o código da cor, você deleta essa cerquilha aqui, deixa só o código hexadecimal. E dá um OK, que ele vai inserir aqui a cor no espaço certinho, beleza? E aí você vai ter aqui, montando a tabela dessa forma, você coloca aqui o código da cor e aqui você tem a cor aqui que se refere a esse código da cor. E aí em cima eu coloquei, né, em quais locais do site se destinam cada cor, beleza? Então ele montou para mim 3 paletas aqui, coloquei aqui as 3 paletas de cores, tá vendo? Ele montou 3 paletas aqui para mim, eu fui copiando os códigos de cada um e aí eu fui montando aqui as paletas aqui para eu ter uma noção, né, de cada uma delas. Então aqui é a paleta tradicional, né, análoga quente com toque de verde. A paleta 2, que é um verde de casa, que é um complementar quente free, né, baseado em oposição, né, complementariedade entre cores quentes e frias. E a terceira é uma monocromática quente, né, no qual ele eliminou aqui o verde e deixou somente as cores aqui associadas à minha logomarca, beleza? Ele eliminou aqui o verde. Então, no caso aqui, como eu queria, né, uma identidade visual com cores que remontasse, né, a minha logomarca aqui em cima, mas que também tivesse o verde, né, para adicionar em botões, em links. Então, nesse caso aqui, eu escolhi essa segunda paleta aqui, tá vendo? Eu vou trabalhar com essa segunda paleta aqui porque ela, para mim, se mostrou mais interessante, beleza? E também porque o verde ele faz referência também à bandeira italiana, né? A Itália, que é bastante conhecida por suas pizzas e tal. E como a nossa pizzaria também, ela remonta a questão da tradição, remonta às origens, né, a tradição italiana, né? Esses tons verdes aqui, né, também se associam aí com a bandeira com a bandeira da Itália, né? Então por isso eu selecionei aqui essa segunda paleta de cores. Beleza, estabelecemos aqui a paleta de cores. Agora eu coloquei aqui um prompt para gerar as fontes. Então nesse prompt eu falei para ele que ele deveria me gerar 3 conjuntos de fontes, né? E cada conjunto de fontes deveria ter uma fonte para títulos, uma fonte para texto e uma fonte para os destaques do site. E todas as fontes, elas deveriam estar disponíveis no site do Google Fonts, né? Se você não sabe, né, o Google Fonts é um site do Google que disponibiliza várias fontes para uso livre, para uso gratuito, seja para uso comercial ou não, beleza?
Então, por isso, eu pedi para que ele utilizasse somente fontes que estivessem disponíveis no Google Fonts. E aí ele gerou aqui para mim esses 3 conjuntos aqui de fontes. E aí o mesmo esquema, como ele não coloca aqui para mim as fontes em si, então o que eu fiz? Aqui no nosso documento, aqui abaixo, onde eu especifico as fontes, coloquei aqui o conjunto. E aí para cada fonte desse conjunto, o que eu fiz? Eu selecionei aqui o texto e vim aqui, ó, nessa setinha aqui. Ó. Nessa setinha você encontra aqui todas as fontes, né, do Google Fonts. Se a fonte que ele indicou lá para você não aparecer aqui nessa lista, o que você pode fazer? Você pode vir aqui em mais fontes, que ele vai abrir essa caixinha, você digita aqui o nome da fonte que ela aparece aqui para você. É só você dar um OK, que ele vai adicionar aqui nessa listinha aqui a sua fonte. E aí é só você escolher aqui a fonte, né, que você utilizou aqui para que ele indicou para você montar a sua paleta de cores, beleza? Então aqui no caso ele indicou para mim 3 conjuntos aqui, moderno e acolhedor, no qual tem a Montserrat para o título, a Soul Sans 3 para o texto, Bebas New e para destaques, né? Então em cada texto aqui no caso eu apliquei a fonte determinada. Aqui no conjunto 2, tradicional e contemporâneo, para o título ele indicou essa fonte aqui, tá vendo? Playfair Display. Para o texto, a Nunito Sans, e para destaques, a Railway. E para o conjunto 3, futurista e dinâmico, ele indicou aqui a Poppins para os títulos, a Inter para os textos e a Orbitron para os destaques. Nesse caso aqui, eu selecionei aqui a Tradizionale contemporâneo, né? Porque esse conjunto aqui ele faz referência aqui à tradição, né, italiana de confecção de pizza que é reivindicada pela nossa pizzaria, beleza? A nossa pizzaria ela é uma pizzaria aí artesanal, né, que faz referência à tradição italiana de confecção de pizzas. Então, por isso, eu escolhi aqui esse conjunto aqui mais tradicional, beleza? Então, nesse caso aqui, eu escolhi o segundo conjunto de fontes para o nosso site aí da nossa pizzaria, beleza? Então, show de bola, galera. Criamos o nome da marca, criamos aqui a logomarca, com base na logomarca estabelecemos aqui a paleta de cores e o conjunto de fontes, beleza? A identidade visual do nosso site já está concluída, falta agora a gente estabelecer a estrutura de conteúdo do nosso site, beleza? Então, na próxima aula, a gente não vai entrar ainda na confecção do site em si no WordPress. A gente vai continuar aqui a utilizar o ChatGPT para a confecção da estrutura de conteúdo do nosso site. Vamos pedir auxílio do ChatGPT para confeccionar a estrutura de conteúdo do nosso site, beleza? Então, a gente ainda vai continuar o planejamento aqui do nosso site, beleza? Bom, galera, então, assim como eu fiz na aula anterior, beleza? Eu vou estabelecer aqui uma meta para disponibilizar esse conjunto de prompts aqui para vocês, beleza? Se esse vídeo aqui, ele chegar, né, a 70 likes, a 70 curtidas, a meta que eu estou estabelecendo, se ele chegar a 70 curtidas, eu disponibilizo esses prompts, né, que eu utilizei aqui nessa aula para vocês, lá no nosso canal do Telegram, que eu vou deixar disponível aqui para vocês, aqui no rodapé aqui do vídeo e também na descrição desse vídeo, beleza? Então, chegou a 70 likes, né, 70 curtidas. Esse vídeo chegando a 70 curtidas, eu disponibilizo o conjunto de prompts que eu utilizei aqui nessa aula para vocês no nosso canal do Telegram, beleza? Se esse vídeo não chegar a 70 curtidas, vou interpretar que vocês não querem um conjunto de prompts, não querem os prompts, então não disponibilizarei para vocês, beleza? Chegando a 70 likes, eu vou entender que vocês querem, né, esses prompts, e aí então eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso canal do Telegram, beleza? Então desde já, eu já peço para que você já se inscreva também no nosso canal do Telegram, beleza?
No nosso canal do Telegram a gente só disponibiliza informações relevantes, beleza? Somente nós postamos lá essas informações, não tem aquele bate-papo onde um monte de gente posta qualquer coisa, beleza? Então, já se inscreve lá no nosso canal do Telegram para ter acesso a essas informações aqui, disponibilizadas aqui nas nossas aulas. E claro, mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique esse curso para um amigo seu que esteja interessado em aprender a criar site, mas não quer aprender programação, indique esse curso porque esse curso ensina criação de sites e lojas virtuais com o WordPress, que é uma ferramenta livre, gratuita, que permite a criação de qualquer tipo de site sem utilização de programação. E claro, divulgando o nosso curso, você nos ajuda a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível e nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico e web design aqui para o canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês. Vejo vocês então na nossa próxima aula.